Bem, num passado fim de semana era suposto haver a grande final do Grand Slam Track em Los Angeles. Não aconteceu. Tinha sido cancelado cerca de 2 semanas e meia antes e uma informação dada pelo Michael Johnson, que criou esta liga Grand Slam Track, e com essa jogada de criar uma liga profissional e envolver-se em negócios, tinha a sua imagem, a sua reputação em risco, pelo menos sempre foi a minha opinião. E também a minha opinião era de que esta liga estava demasiado ambiciosa para uma edição inicial. Para mim, nada cai do céu, a não ser chuva. As coisas não têm sucesso do dia para a noite e parece que as minhas preocupações acabaram por materializar com este cancelamento daquele meeting em Los Angeles, que ainda por cima seria o meeting que para mim teria maior probabilidade de esgotar o estádio. Então vamos lá entender. O Grand Slam Track é uma ideia que nasceu de Michael Johnson, ou pelo menos é isso que ele sempre falou, e foi concebido para acrescentar a fonte de receita aos atletas de corridas, porque o Grand Slam Track exclui o field. Existe o track and field. E esta liga era mesmo só para track, para provas de corridas. Os eventos de saltos e lançamentos foram deixados de lado. E a marcha também, mas isso é sempre deixado de lado. E foi assim que o Michael Johnson desenhou o Grand Slam Track, um produto bem diferente dos meetings da Diamond League, que normalmente só têm um dia, têm todos os eventos a decorrer ao mesmo tempo. E os do Grand Slam Track tinham um programa que se estendia por 3 dias. Só que depois decidiram baixar para 2, porque os atletas tinham de competir em combinações de 2 eventos, ou 200 e 400, ou 800 e 1500, ou 110 metros barreiras e 400 metros barreiras, whatever, nunca aconteceu, mas era da junção de resultados em 2 eventos que se achava a classificação que dava direito a prémios. O prémio dos meio-fundistas, o prémio dos velocistas, o prémio dos barreiristas, e é óbvio que o atletismo precisa de produtos diferentes, é verdade, é preciso testar, mas quando se testa, não se pode ir all-in, tem de se pensar na sustentabilidade. As expectativas foram colocadas lá tão em cima, com, falava-se em milhões, prémios espetaculares, $100,000 para o primeiro, 50,000 para o segundo, 30,000 para o terceiro, por aí vai. E para além de os atletas terem mesmo um contrato de trabalho, eram quase funcionários da Grand Slam Track para participar nos vários Grand Slams. Havia salários para participarem em 4 meetings, que com o cancelamento de Los Angeles se tornaram apenas 3, mas mesmo havendo só 3, após esses 3 meetings, há notícias, e é a realidade, porque é assim que está, e ninguém desmentiu, há 13 milhões de dólares, 13 milhões de dólares a pagar aos atletas. E a minha questão é, não teria sido melhor para esta edição inicial baixar os prémios? 50,000 para o primeiro, 25,000 para o segundo, ou seja, metade do que na verdade eles prometeram para esta temporada. Não seria mais fiável, mais sustentável? É que não é preciso ter um mestrado em gestão de empresas como eu para perceber certas banalidades da vida. É de senso comum que ninguém gosta de perder dinheiro. Na semana passada recebi um troco de 5 euros. Não sei, eu achava que tinha colocado no bolso, mas quando meti a mão no bolso para ir pagar outra coisa, os 5 euros tinham voado. E fiquei ali a pensar, mas o que é que aconteceu? Voltei para trás, andei na rua a ver se já alguém tinha apanhado a nota. Então imagino quem investe milhões e perde milhões. Ou podemos ver por outro lado. Quem investe dinheiro quer sempre retorno. Isto é das coisas mais básicas que se pode aprender em negócios. Porque senão mais vale deixar o dinheiro a prazo. Sempre ganha ali um jurito da tanga, mas ao menos ganha-se algum dinheiro com o dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Portanto, as pessoas que investiram dinheiro aqui sonham ter um reembolso maior do que aquele que investiram. Não são mecenas, são milionários. Os milionários querem fazer dinheiro. A Winners Alliance e aqueles 2 parceiros milionários, que nem vou dizer o nome, ninguém conhece aqui em Portugal, mas ele conseguiu angariar ali
gente milionária, e eu acho que foram angariados porque alguém conseguiu enganá-los bem. E já num vídeo no passado, num vídeo que eu encontrei na internet e depois até partilhei, via-se ali que o Grand Slam Track foi construído sobre premissas falsas. Estava lá um tipo engravatadinho de marketing ou da publicidade a dizer que o atletismo é o desporto mais visto de 4 em 4 anos, que é o desporto com mais popularidade de 4 em 4 anos. Mas nem pensar, nem podendo. É verdade que as pessoas são fascinadas pelos Jogos Olímpicos. Verdade. Acompanham os Jogos Olímpicos. Quem vai assistir presencialmente aos Jogos Olímpicos não vai só pelo atletismo, vai pelos Jogos, por tudo o que representam a história, os ideais. Claro que depois o atletismo é considerado o desporto rei dos Jogos Olímpicos. Isto é uma coisa. Outra coisa é o que é mais popular. Que o futebol continua a ser o mais popular. Não me lixem. E também temos de ver onde é que os jogos se disputam. Eu amo atletismo, mas eu não ando com os olhos fechados. Eu tenho amigos que estão ligados ao atletismo e que não veem provas de atletismo em lado nenhum, não veem os Jogos Olímpicos, os Mundiais, pista coberta, pista ao ar livre, não veem. E tenho outros que são apaixonados por desporto e que também não ligam nenhuma para o atletismo. Veem as notícias, mas não acompanham uma transmissão de 3, 4 horas. Não. Outra questão que eu queria falar era que, e fiquei aqui um bocado atrapalhado porque vão surgindo ideias na cabeça, mas basta lembrar das bancadas vazias em dias de finais importantes nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Estádio Nilton Santos, o Estádio Olímpico dos Jogos do Rio, estavam praticamente vazios em dias de finais importantes. Portanto, é uma falsidade acreditar que o atletismo é o desporto mais apetecido de 4 em 4 anos. Não é, não é. Mas também eu entendo o trabalho dos publicitários, dos marketeers, dos vendedores, que é tentar o máximo de dinheiro da outra parte. E se para isso for preciso aldrabar, não duvidem que eles vão exagerar. E eu já vi muita coisa nesta vida. Eu já vi pessoas fingirem-se coxas para ganharem dinheiro através de pena, para os clientes terem penas. Já vi pessoas que vivem em casarões, que têm carrões, mas depois têm um carro todo podre para, em dias de reunião, em dias de vendas, irem nesses carros a cair de podres e depois nas reuniões deixarem cair propositadamente fotos que eles tiraram da internet, mas que são de supostos filhos deficientes da carteira, para depois criar ali uma conversa e conseguirem secar o máximo dos clientes para os clientes terem pena deles, porque os clientes têm pena deles. E também há as outras empresas que martelam números para conseguir vender mais publicidade a um custo mais alto. Portanto, isso já é tão normal acontecer nessas andanças que eu acredito que quem compra publicidade, quem patrocina, já sabe que está de certa forma a ser enganado e por isso não paga aquilo que poderia pagar. Que vida é essa, hein? Agora que o Grand Slam Track vendeu a ideia de que o atletismo é o desporto mais popular de 4 em 4 anos, é das coisas mais absurdas que eu ouvi. E ouvi de uns diretores desse Grand Slam Track no Instagram deles. Eu andei à procura, agora não encontro, porque foi mesmo no início, eles têm muitos posts de cada meeting, mas quem se der ao trabalho de andar para baixo, eu não tenho muito tempo, até estou aqui vestido de ciclista, porque daqui a nada vou andar de bicicleta, estou à espera do meu amigo Maraté, mas quando assim é, quando se tem uma premissa de venda falsa, o tempo diz-nos a verdade, não é? O tempo encarrega-se de repor a verdade. E quem viu o meeting de Kingston, por amor de Deus, as bancadas estavam mais despidas que as mamocas da Chicholina. Kingston, a terra dos bolsistas,
E o Usain Bolt não foi envolvido, não foi convidado para lá estar. O Asafa Powell não foi envolvido. Veronica Campbell-Brown não esteve envolvida. Como é que se pode explicar? E depois, o Bolt é chamado para a Liga Diamante de Oslo, é tratado como um rei e toda a gente vibrou com a sua presença lá. Foi um erro capital não terem envolvido as grandes estrelas jamaicanas, neste caso os GOATs e as GOATs da Jamaica, do atletismo jamaicano. Num país que, não se esqueça, enche o Estádio Nacional para ver provas escolares e universitárias. Esse mesmo estádio que arrebenta pelas costuras nessas provas nacionais esteve, durante o Grand Slam Track, com mais moscas que um estaleiro de vacas, o que é incrível. Depois em Miami, a bilheteira também foi fraca, aquém do esperado. Filadélfia, terceira etapa, esteve mais composto e estava-se a achar que havia o momentum, estava a crescer exponencialmente e a esperada chegada de Los Angeles seria o melhor local, cancelaram. E cancelaram porque estimaram que iam perder 2 milhões de dólares, mais 2 milhões de dólares se tivessem ido para a frente com esse meeting. E aí, parabéns pela decisão. Às vezes o melhor, ou sempre, o melhor é recuar e não pensar no que já se gastou para não se afundar em mais custos. São chamados os custos afundados e os custos afundados na decisão de estamos aqui, vamos para a frente ou paramos. Os custos para trás não são considerados. Custos afundados não são considerados. E dando a explicação dada pelo Michael Johnson foi de que o ambiente económico global mudou drasticamente no último ano. E eu pergunto, o quê? Não mudou. Não mudou drasticamente. Isto são desculpas daqueles encantadores de serpentes. E as pessoas que não estão por dentro papam essa informação. Parece aquelas informações dadas durante as transmissões de atletismo na RTP, que toda a gente fica, uau, este homem sabe tanto! Mas depois consegue dizer que o Alisson dos Santos, o pio brasileiro dos 400 metros de barreiras, tinha o cabelo assim porque já há 2-3 temporadas que sofria de problemas capilares. Problemas capilares! O homem tinha 10 meses, quando era um bebê de 10 meses, alguém da família dela, acho que foi a avó, mas não vou dizer com certeza, houve um acidente doméstico em casa e uma panela com azeite a ferver caiu num bebé de 10 meses, chamado Alisson dos Santos. E o homem inventa que ele tem um problema capilar há 2 anos. Putz. E as pessoas depois, uau, ele sabe tanto. Mas é como dizem, analfabeto não é quem lê, é quem acredita em tudo o que lê. Neste caso, analfabetos são aqueles que acreditam em tudo o que ouvem. Mas voltando ao assunto Grand Slam Track, Michael Johnson prometeu voltar em 2026, mas se voltar, para mim, eles têm de resolver alguns problemas. O primeiro dele, as localizações. Tem de vir para a Europa. Mas atenção, também não é qualquer país. Basta olhar para a Diamond League, que é um circuito que tem raízes no final da década de 90 com a Golden League, depois transformou-se em Diamond League. E a Europa tem 50 países e só em 8 países, e um principado rico, que é o do Mónaco, tem provas da Diamond League. 8 países em 50. E são países onde nem sequer é só o país. Tem atenção ao local, à cidade. Porque não é em toda a Grã-Bretanha que enchem estádios. Não é em toda a França que enchem estádios. E depois a Diamond League também vai para outros países africanos, do Médio Oriente, porque são países, China, porque há muito dinheiro. Basta ver os contratos de pernetas, de coxos do futebol que vão para esses países e ficam com a vida resolvida num ano. E depois também há o mercado norte-americano. E o norte-americano é muito difícil e para mim isso foi a loucura. Foi a loucura ter aquela ambição, porque nestas coisas deve-se ter sempre um plano a médio e longo prazo. Os primeiros 3 anos são fundamentais. Agora, eles pareciam que queriam logo estourar e fazer acontecer no primeiro ano,
com gastos desmensurados. E esses gastos desmensurados levam-me a crer que eles estavam a agir como profissionais. Nós sabemos o que é que estamos a fazer. Quando na verdade eram apenas uma startup com um conceito ainda por testar e a piorar a situação num mercado super difícil. E agora com estas notícias dos não pagamentos às estrelas, leva-me a considerar que foram muito irresponsáveis. Agora, quando começarem a pagar, e há rumores a dizer que só libertam os pagamentos depois de terem os resultados dos controles antidoping, ou então, quando chegar 2026, sabemos se é verdade. Se isto foi um sucesso, como defendeu o Michael Johnson no momento que cancelou o meeting de Los Angeles, ou se foi um tremendo fiasco e a imagem de Michael Johnson ficará para sempre manchada. Havemos de saber e o tempo assim o dirá.